A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, Igreja de Cristo na Terra, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho da lição número 10 do próximo dia 7 de setembro de 2025, lição do terceiro trimestre, todo baseado no livro de Atos, que fala sobre a Igreja de Cristo. A multidão dos que creram na verdade em Cristo Jesus, na palavra, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo vivo, que era Deus, estava com Deus e veio aqui, pregou a palavra de salvação, o Evangelho, as boas notícias de salvação, da graça, e todos aqueles que creram, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é a própria palavra, porque essa é a missão do Espírito Santo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa crê nesta palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mediante a pregação também do Espírito Santo que habita em nós, daqueles que um dia creram, entenderam, se arrependeram, morreram para o velho homem e renasceram. O novo nascimento em Cristo Jesus, porque só assim é possível pregar a palavra de Deus, amém? E ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque quem ouve, é convencido, se arrepende e crê, obedece, honra e vive em novidade de vida, em novo nascimento, em espírito e em verdade. Não há outra forma. Jesus disse, foi bem claro com relação a isso, resumindo na seguinte frase: sem mim nada vocês podem fazer. Quando Jesus disse nada, é nada. Nós nem somos igreja se não nascermos de novo, se não vivermos segundo a palavra, se não formos cheios de Deus. Sem o Espírito Santo habitando em nós, sem o próprio Deus, sem o nosso Senhor Jesus Cristo habitando em nós, nada feito, nada podemos fazer. Não somos igreja. Ok? Não nascemos de novo. É simples assim. E Jesus também deixou bem claro na palavra: quem me ama obedece aos meus mandamentos, obedece a mim, que sou a palavra, que sou o mandamento. Então eu também o amarei, meu Pai o amará, e nós, eu e o meu Pai, viremos fazer morada nesta pessoa. E aí nos revelaremos a Ele. E é por isso que nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo, a multidão dos que creram. E crer não é apenas acreditar, porque a grande maioria acredita e é convencida de que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas não vivem segundo a vontade de Cristo, não mataram o velho homem, vivem ainda segundo o homem carnal e pecador, escravo do pecado, escravo da morte, ainda não renasceram em Cristo Jesus. Conhecem, foram convencidos, mas ainda não se converteram. Então, meus irmãos, é preciso que haja esta conversão. É preciso que morramos para o que achamos que é certo, para a nossa justiça e para a nossa verdade, e vivamos única e exclusivamente para a verdade de Cristo. E só é possível isso acontecer se conhecermos Jesus, que é a própria palavra, as Santas Escrituras, mediante ao ensino e a revelação pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou para nos lembrar e ensinar todas as coisas com relação a Ele. E Jesus também disse: vida eterna consiste em me conhecer e conhecer ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. Sem isso, nada feito. Você vai ser convencido e vai acreditar. Eu creio, mas não nasce de novo, não vive, porque não abandona os pecados, não abandona as vontades, não abandona as próprias doutrinas, vive segundo doutrinas e ensinamentos de homens, porque você não conhece, você vai atrás de quem acha que conhece ou de quem está te enganando. Então é necessário, meu irmão, antes de tudo, você
conhecer o seu Deus, o seu Salvador, através da palavra, com o professor supremo, o Espírito Santo, para que você nasça de novo, mate o velho homem e comece a viver em novidade de vida. Nascido de novo em espírito e em verdade. Amém? Aí sim, ele vai habitar em você e aí você pode fazer alguma coisa, aí você vai ser igreja de Cristo. Amém? Então, lição número 10, a expansão da igreja. Ok? Expansão da igreja. Expansão da igreja o nome já diz tudo. A igreja continua a crescer em toda a face da terra, como Jesus disse, vocês não vão ficar só aqui, vocês vão expandir para a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. E essa expansão só é possível, meus irmãos, porque somos nós, a igreja. Então, é por isso que a igreja expande. Igreja, meu irmão, nunca foi e nunca será os templos, as casas feitas de tijolo, de madeira, de palha ou do que você imaginar, de lona. Não é nada físico. A igreja de Cristo somos nós, a multidão dos que creem, dos que creram. Ok? Se você ler o livro de Atos, você vai ver que isso está bem claro. Nós temos hoje uma diversidade gigantesca de templos, de casas, de ministérios, de todo tipo, para todo gosto. Só que isso nunca foi e nunca será a igreja de Cristo. A igreja de Cristo são os membros, tá? Que estão em todas essas casas e ministérios, mas que nasceram de novo, que são morada do próprio Cristo, morada do Espírito Santo. Amém? Então, Deus, na sua onisciência, sabe quem é quem dentro de cada casa dessa, dentro de cada ministério. Porque falo abertamente para vocês, sem medo de errar. Nem todas as pessoas que dizem sou crente, sou evangélico, são igreja de Cristo, ok? Não. Deus sabe quem são. Amém? Porque Deus conhece o coração e a mente do homem. Deus sabe o que eu e você fazemos quando ninguém está vendo, ok? Então, ser igreja de Cristo é ser morada. Por quê? O templo do Senhor somos nós. Ele deixou isso bem claro na sua palavra. Eu não sou Deus que habito em templos feitos por mãos de homem. Ele não habita em casas feitas de tijolos, de pedra, de madeira, de lona, seja lá do que for. Ele habita no templo que ele fez, que somos nós, pois ele formou o homem do barro. Amém? Então, entendam isso de uma vez por todas. Você pode estar em locais, você pode estar em igrejas, em comunidades e não ser da igreja de Cristo. Ser apenas um membro de uma organização em qualquer parte do mundo. Agora, membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, é todo aquele nascido de novo em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, amém? Cheios da palavra, cheio do conhecimento do Senhor Jesus, porque eu repito, ele deixou claro, a vida eterna consiste em conhecer ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e a mim, o seu Filho que ele enviou para morrer na cruz e salvar você do pecado, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E é preciso, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que nasceram de novo, morreram para a carne, morreram para o velho homem e nasceram de novo no Espírito Santo, na verdade que é Jesus, e vivem em novidade de vida. Não vivem mais segundo a vontade do mundo, a vontade própria, né? A vontade do homem. Amém, meus irmãos? Então, nosso texto áureo, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Está lá em Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Esse é o nosso texto áureo. Então, vou falar um pouquinho desse texto áureo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Dispersos por quê? Logo depois, né, que Estevão, que a gente viu na lição passada, foi apedrejado e morto por Jesus, por pregar o evangelho, morto por pessoas religiosas que não queriam e não achavam que o que ele estava falando era certo, porque pessoas religiosas que estavam dentro de templos, ok? Mas que não eram a igreja de Cristo, mas eram religiosos. Eu sou crente, né? Eu sou da igreja. Mataram Estevão porque achavam que ele estava pregando uma mentira.
E nós sabemos que era o contrário, porque quem é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não mata ninguém apedrejado, nem forja, nem suborna para que pessoas fizessem o que fizeram com Estevão. Nós sabemos o que aconteceu com Estevão. E isso entristeceu muito a toda a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, aqueles nascidos de novo do Espírito e em verdade. E eles eram perseguidos, as pessoas estavam atrás dele o tempo todo para poderem fazer mal para eles. Os crentes que eram dos templos, né? Das igrejas, das denominações da época. E aí, eles tinham que fazer o quê? Saíam, eles iam andando, né? Eles não ficavam parados para ser pegos e mortos também, como aconteceu com Estevão. Eles saíam, mas saíam, iam indo para outros lugares e por onde passavam falavam da verdade que é Cristo, porque é impossível uma pessoa cheia de Deus não fazer a obra, não pregar a palavra. Cristo veio aqui para quê? Para pregar a palavra de salvação. E Cristo, quando estava aqui, não parou, mal descansou o tempo todo andando e pregando a palavra. Nos 3 anos e meio de ministério do nosso Senhor Jesus, ele só trabalhou. E se ele veio dos céus para habitar em nós, nos encher dele, da palavra dele, né, como ele disse, que vocês vão jorrar também rios de água viva, como eu, como que a pessoa não vai trabalhar? Como que a pessoa vai passar pelos lugares, né, sendo perseguida e não vai falar de Jesus? E assim aconteceu com Filipe aqui no nosso texto áureo. Quando ele chegou em Samaria, Filipe também era um homem cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, e quando ele falava, havia poder em suas palavras, que era nada mais, nada menos que o próprio Cristo falando. A palavra de Cristo sendo pregada por um homem cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. E ele também operava sinais, curas, maravilhas. E ali houve grande alegria e foi notório o que as pessoas presenciaram e acreditaram, creram e se entregaram a Cristo Jesus, porque a pessoa cheia de Cristo é o próprio Cristo andando na terra, operando milagres e falando a verdade poderosa que o Espírito Santo pega e convence o pecador da justiça e do juízo, do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, entendemos o nosso texto áureo, né? E agora a nossa verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Nós vemos aqui na verdade prática a institucionalização da igreja. É natural que nós fiquemos um pouco presos à organização, à instituição, mas precisamos entender que somos igreja em casa, somos igreja no trabalho, somos igreja na rua, somos igreja, indivíduos, membros do corpo de Cristo, cheios de Cristo, e não tem como a gente não pregar o evangelho em todos os lugares. Nós pregamos o evangelho em casa, com nossas esposas e filhos, vivendo uma vida de testemunho segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, ou seja, somos cheios de Cristo, vivemos segundo Cristo e não segundo a nós mesmos. Então nós vamos ser igreja com os vizinhos, nós vamos ser igreja no trânsito, nós vamos ser igreja com os nossos clientes, nós vamos ser igreja com o nosso patrão, nós vamos ser igreja por onde quer que passamos. Então, nós precisamos entender que nós só vamos crescer quando nós formos igreja em todas as áreas da nossa vida, em tudo que fizermos. Sejamos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra da verdade, do poder de Deus em nossa vida, em todos os lugares, ao deitar e ao levantar. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o dia que entendermos e ultrapassarmos os nossos limites, não é a parede da igreja que você congrega. A gente tem que se desprender disso. É claro que precisamos de um lugar, de uma comunidade, da comunhão com os irmãos, onde ali nós vamos depositar talentos, nosso tempo, nosso dinheiro, para fazermos algo para Deus e para os nossos irmãos, porque estar reunidos como igreja dentro dos locais, dentro das paredes, é necessário, é fundamental. Precisamos de lugar para discipular, precisamos de lugar para estar em comunhão, crescer, porque uns são bons em uma coisa e outros são bons em outras. Existem aqueles que sabem ensinar, existem aqueles que sabem cuidar de pessoas, existem aqueles que sabem evangelizar, existe
diversos dons, diversos tipos. Existe aqueles que conseguem manter, existe aqueles que limpam, que cuidam. Amém, meus irmãos? Existe aqueles que são da intercessão, que oram, tem ali aquela comunhão com Deus na oração. Existem os mestres, existem os professores, nós precisamos uns dos outros. Existem aqueles que cantam bem, que louvam bem. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é necessário sim nos reunirmos entre paredes, mas não somos igreja quando estamos ali dentro. Somos igrejas 24 horas por dia, porque nós somos o templo do próprio Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para salvar. E ele não vai ficar parado, como não ficou parado enquanto andou sobre essa terra. Assim que ele habitar em você e que você for cheio dele, ele vai continuar trabalhando, porque ele veio para isso. Ele voltou e entrou nos homens e mulheres que estavam ali no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, começou a igreja de Cristo, fazendo com que assim surgisse a igreja, ou seja, a multidão dos que creram, na verdade, que creram nele que o Pai enviou, pudesse se expandir, como nós estamos vendo aqui, e isso foi há 2025 anos atrás, segundo o nosso calendário. E olha onde chegou. Expandiu ou não expandiu? Estou aqui falando de Jesus para você, você falando de Jesus para as outras pessoas. Estamos hoje envolto a esta verdade. Só que estar envolto a esta verdade não é o suficiente para ir para o céu, para morar com Ele, para nascer de novo. É preciso ser cheio do Espírito Santo, que é ser cheio de Cristo, ser cheio da palavra. Amém, meus irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido. No decorrer de toda a lição, nós vamos ver, a igreja diante da perseguição, perseguida, mas trabalhando. Botaram para correr de lá? Não queremos vocês aqui? A gente vai, mas por onde a gente vai, a gente fala desta verdade, porque somos cheios do próprio Cristo. Amém? E aí temos uma igreja em luto por causa das perseguições, das mortes dos irmãos que não cessaram de falar a verdade, foram perseguidos e mortos como Estevão. Nós temos não desesperada, uma igreja não desesperada. Por quê? Uma igreja com fé, uma igreja que confia, uma igreja que não só acredita, uma igreja que vive, que sente, que toca o Senhor Jesus, e não há nada que a faça parar, como não houve. Nós conhecemos a história da Igreja de Cristo, que foi perseguida, comida por leões, queimada vivo, Os apóstolos que morreram da forma que morreram, porque jamais negariam, jamais deixariam de fazer o que Jesus mandou fazer. Nós conhecemos quando eles disseram, eu obedeço a você, homem comum, ou obedeço ao Deus Criador dos céus e da terra? É lógico que eu vou obedecer a Deus. O apóstolo Paulo disse, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Nenhum desses homens estava disposto a abrir mão de Cristo, de ser morada de Cristo, de ser morada, ser cheio do Espírito Santo por causa de perseguição. Não. Então, não desesperada, está me perseguindo? Eu fujo, mas aonde eu passar, eu vou pregar a palavra de Cristo. E se me pegarem, eu não nego, vai me matar, mas eu nego. Assim era a igreja de Cristo e assim é até hoje, porque isso acontece no nosso tempo hoje. Amém? Pessoas ainda estão sendo mortas, pessoas ainda estão sendo queimadas vivas e enterradas vivas no nosso tempo por não negarem a Cristo. Amém? A igreja que evangeliza, é preciso evangelizar. Uma evangelização centrada em Cristo só pode ser assim. Jesus deixou claro, sem mim você não pode fazer nada. Ficar falando da boca para fora, sem ser morada de Cristo, é sino barulhento, como o apóstolo Paulo disse, ok? Sem amor, impossível agradar a Deus. E Deus é amor. Se Ele não habitar em mim, as minhas palavras são vãs. Amém? Não há poder nas palavras. A igreja que dá suporte à evangelização. A igreja que ensina, porque não é possível pregar e ensinar o que não se sabe, A igreja que discipula, por isso nós precisamos nos reunir, por isso nós precisamos de locais com paredes,
com salas, com estrutura, para que a gente possa ensinar, discipular e enviar. Para isso é preciso que haja pessoas dispostas, com seus talentos, com suas capacidades e também aquelas que querem aprender e fazer algo para Deus. Ou você acha que alguém é obrigado a fazer alguma coisa para Deus? Você acha que alguém aprende? Você acha que alguém vai pregar o evangelho? Por quê? Porque é obrigado? Ou por algum passe de mágica, poder? Agora você vai ser a pessoa mais dedicada a aprender sobre Jesus e agora você vai ser a pessoa mais dedicada a evangelizar. Não, meu irmão, a gente tem que querer, eu tenho que querer e você tem que querer, senão nada feito também. É preciso que haja vontade e uma verdade em mim em querer ser cheio de Jesus Cristo para poder fazer sua obra. Amém? O nome disto é dignidade e não há ninguém mais digno do que o nosso Deus. Ele é a dignidade. Amém? Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Eu vou mais longe. É impossível que haja um discipulado sem ser cheio do Espírito Santo, tanto da parte de quem está ensinando, como da parte de quem está recebendo. É preciso ter sede do leite puro, como o apóstolo Paulo falou, que assim que renascemos em Cristo, como bebês, nascemos com fome e vamos atrás desse leite puro com muita fome. Você tem fome desse leite puro? Você tem fome de Cristo? Você tem fome de aprender de Cristo? Talvez não tenha nascido de novo, porque bebê quando nasce com fome. Se você não está com fome de Cristo, de repente não nasceu de novo, meu irmão. Desculpe as palavras duras, amém, irmão? Mas não há uma outra forma de falar isso. A palavra é clara. Conclusão, nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Não diz diretamente o que ele fez, mas diz que onde ele passava, Deus, através dele, com muito poder, Deus curou através da vida de Filipe, operou muitos prodígios, muitos sinais e maravilhas, e quando Filipe falava, havia poder nas palavras de Filipe. Por quê? Eram palavras do próprio Cristo. Ele estava cheio de Deus. É impossível você falar cheio de Deus, falar a verdade bíblica, falar a verdade que é Cristo e isso não ter um impacto. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, precisamos falar a verdade. Doa a quem doer. Ninguém é obrigado a acreditar. O Espírito Santo vai convencer quem ouvir. Se a pessoa não quiser, não é problema meu e seu. Amém? O Espírito Santo é excelente em convencer. Não adianta pressionar, não adianta obrigar. Nosso Senhor Jesus não fez isso. Temos um exemplo muito claro, muito explicativo e poderoso para que a gente entenda como funciona. O próprio Cristo pregando o Evangelho, todo mundo ouvindo, vendo, ouvindo, presenciando todos os milagres que ele fez. E muitos não o quiseram, muitos não o aceitaram, preferiram as suas próprias vontades, as suas próprias verdades. Na cruz do Calvário, à sua esquerda e à sua direita, um não quis saber de Jesus, ainda o insultou, o humilhou. O outro reconheceu o seu pecado, se humilhou e pediu perdão a Cristo e disse: lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. E Jesus virou a sua face para ele, mesmo estando moído, e disse para ele: eu te digo a verdade hoje, tu estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Não é diferente hoje. Nasceu de novo, tem que estar com fome do leite puro. Busca o leite puro. Se ainda não tem fome do leite puro, não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. E a palavra está sendo pregada. Estou eu aqui com palavras duras e diretas para você. Você precisa conhecer o seu Salvador. Você precisa conhecer o teu Criador. Se você não conhecer o teu Criador, se você não conhecer o teu Salvador, o Filho do Criador, que foi enviado aqui para andar nesta terra pregando e ensinando tudo o que você precisa saber para ser salvo, para nascer de novo, morrer, abandonar o velho homem que é escravo do pecado e da morte,
nada feito. Você pode andar com o povo de Deus, você pode estar dentro das paredes, das igrejas, dos templos, dos ministérios e não ter parte com Deus. Assim, do mesmo jeito que Ananias e Safira estavam na igreja de Cristo e foram fulminados pela mentira. Amém? Você também pode estar no meio do povo de Deus, assim como todos aqueles no deserto que Deus fez rodar 40 anos para morrer, porque não iam entrar na terra prometida. As roupas cresceram no corpo deles, comeram do maná que caiu do céu, beberam da água que saiu da rocha. À noite eram aquecidos pela coluna de fogo, de dia eram protegidos pela nuvem do sol, mas não entraram na terra prometida. Ou seja, é possível ou não é possível estar no meio da igreja de Cristo e não ser igreja de Cristo? Sim, é possível. É possível estar na mesma plantação e ser joio ao invés de trigo? Sim. E aí o que acontece com o joio? Não tem semente? Ele vai junto com a palha, porque a semente é retirada, o fruto é retirado, mas a palha vai para o fogo. E a gente sabe muito bem que fogo é esse. Vou contar uma coisa para vocês aqui, bem no finalzinho do vídeo, porque essa é para quem assiste até o final. É uma bênção, é uma revelação para quem assiste até o final. João Batista pregava e dizia: arrependam-se, pecadores, raça de víboras, homens maus, arrependam-se. Vocês precisam se arrepender das maldades que vocês praticam. Amém? Não era assim que João Batista pregava? E ele disse mais: eu prego o arrependimento, para que vocês abandonem tudo de ruim que vocês fazem. Raça de víboras, pecadores. Não era assim que ele pregava? Só que ele disse também, vai vir um depois de mim, que eu, João Batista, não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Mas esse é que vai batizar com o Espírito, mas também vai batizar com fogo. Todo mundo entende que Jesus batiza com o Espírito e com fogo, certo? Mas as pessoas entendem que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que os dois são coisas boas. Pois eu te digo que não. Bom aqui é o batismo com o Espírito Santo, que significa nada mais e nada menos que o próprio Cristo habitando em você, para que você seja igreja de Cristo, nascido de novo e vivendo em novidade de vida, continuando a missão dele. Não é parado sem fazer nada, não. Impossível ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito e não fazer nada para Jesus, ok? Impossível, tá? Se você não tem vontade de fazer nada para Jesus, você não é batizado com o Espírito Santo. Agora, o batismo com fogo, que também Jesus vai batizar, o que você acha que é? Você acha que é rodar? Você acha que é ter sensações, emoções dentro da igreja, chorar, falar em língua estranha? Não. O batismo com fogo é isso mesmo que você está pensando. É o lago de fogo. Do mesmo jeito que a palha vai ser lançada no fogo, do mesmo jeito que o ramo cortado da figueira, que cai ao chão e seca, e é recolhido e lançado ao fogo. Amém? É o fogo do inferno. Sim, Jesus é o único que venceu o pecado e a morte. E é o único com poder para batizar com vida, vir e morar em você, esse é o batismo com o Espírito Santo, ou também lançar no fogo eterno. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você não for ao Pai, por Ele, sendo cheio dEle e continuando e fazendo a obra dEle, você vai ser lançado no fogo, assim como a palha do joio. Entendeu, meu irmão? Você antes tinha entendido diferente, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E tudo mais que o Espírito Santo pode te oferecer. Sim, dons, língua estranha, emoções, sensações, poder para curar, ok? Tudo, revelações, entendimento da palavra, ensino, pregar o evangelho, força, fé, amor, os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? Agora, se Jesus te batizar com fogo, é perdição, ruína, inferno. É o que traz a soberba de eu e você não crermos nesta palavra
e não vivermos segundo essa palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, repito para você, nenhuma das minhas palavras são para magoar, ou para afrontar, ou direcionadas a alguém específico. Não, são palavras de vida. Palavra para que você, que ouvir e crer, possa mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, se assim Ele quiser. E você possa crer, se assim você entender. Se assim você crer, convencido pelo Espírito Santo de Deus de que as palavras que saíram da minha boca são verdade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.